Ontem, o mesmo Pacaembu foi palco de um jogo que tem sido uma rivalidade impressionante, né? São Paulo e Corinthians tem sido um jogo de grande rivalidade. Vamos ver como é que foi. O São Paulo chega ao Pacaembu com um reforço na diretoria. Diego Lugano, zagueiro recém-aposentado, agora é dirigente do clube. Do lado do Corinthians, mistério na escalação para o clássico, principalmente no ataque. Titular hoje no clássico? Não sei ainda, mas precisando de mim, tô pronto para ajudar. Caso seja, qual que é a emoção de disputar um jogo desse? Mesmo que não comece, para mim, ou entrando depois, estou muito feliz pelo primeiro clássico, estar aqui no grupo, espero ser vitorioso. A dúvida dura pouco. Minutos depois, Casim é confirmado como titular e nossa equipe de reportagem se encarrega de avisar o torcedor. Casim vai ser titular hoje, hein? Você gosta dele, não? Eu acho que ele não é muito bom para ser titular. Eu preferi o Jô, mas ele saiu, faz muita mudança pro time. O Jô faz falta ainda? Tô com muita saudade. Vamos ver, né, o que ele pode fazer. Preferia que fosse o Júnior Dutra, né, mas... Vamos de Casim, né? Vamos de Casim, fazer o quê? Espero que ele faça um bom jogo e que faça gol. Não tem problema, quem sabe hoje a tarde é dele no clássico, né? Tudo pode acontecer, o melhor, tem que pensar positivo. Hoje ele desencanta? Talvez deve desencantar, pela fé que nós temos, ele desencantar. E ele é uma ótima pessoa, viu? Maravilhoso. Gente boa, né? Gosto dele. Hoje é dia do atacante improvável. O cara que menos provável de fazer o gol, hoje ele vai deixar 2. Guarda aí, vai ser 2 dele. Chico Lang, vai ser 2 dele, hein? Sei que você não gosta do Casim, mas vai ser 2 dele, certeza. Preferi o Júnior Dutra, ele entrou e mudou o jogo. Aí fez gol. Eu também. Tá com o filhão. Trouxe ele aqui para ver o Júnior Dutra, mas o Casim vai ser sofrimento, hein? Mas vamos torcer, né? Vamos ver o que vai dar. Casim está confirmado como titular no ataque do Corinthians. Sério? Sério, velho? Casim? É verdade. É, porque aqui tem aquelas pegadinhas, né? É verdade, o Casim está confirmado. Ah, tá bom. Força, Casim! Tamo com você, Casim! Força! Ele é feio, mas ele é bom de bola. Se o Corinthians tem Casim lá na frente, o São Paulo tem Diego Souza, jogador que nesse mesmo estádio participou de um dos lances mais emblemáticos da conquista do Timão na Libertadores de 2012. Espero que o Diego Souza continue sem sorte hoje, cara. Aquela defesa lá ainda fica na memória, né? Com certeza, pra mim foi o que mais marcou da Libertadores, cara. Foi isso e o jogo contra o Boca, né? Que aí foi festa do Emerson Sheik. É o Pacaembu, palco de boas lembranças para a fiel torcida. Pacaembu, quando eu trouxe ele pela primeira vez aqui, ó, 2 anos de idade tomando chuva ali, ó, naquela arquibancada. E aí ele viu que foi corintiano maloqueiro sofredor. Com 2 anos já aprendeu que era ser Corinthians. Na chuva, no sol, tem que torcer Corinthians e tem que gritar. Essa é a minha maior lembrança. E hoje trazendo ele aqui novamente, então tem aquela recordação. Foi Corinthians e Juventus 2-0. 2 gols do Neco. Aprendeu a ser corintiano aqui no Pacaembu? Aprendi com ele. Agora eu tô seguindo os passos, como aqui, como na arena também. Vou em todos os jogos. Agora eu só seguindo os passos dele, que agora fica em casa e eu venho pro estádio. Anos 90, aquele time Marcelinho, Ricardinho, Rincon, Vampeta, Luizão, Edilson, timaço. Primeira vez do filhão no estádio? Primeira vez dele. Qual que é a emoção de trazer o moleque pro Pacaembu? É meio indescritível, né? É uma coisa que eu sonhava há muitos anos e agora eu posso realizar esse sonho. A última vez que eu vim no Pacaembu foi com meu pai, falecido. Até me emociona um pouco assim, quando criança aprendi a gostar do Corinthians e tudo por causa do Pacaembu. Primeira vez que retorno ao Pacaembu sem meu pai. Em um clássico majestoso de torcida única, Corinthians e São Paulo voltam a se enfrentar no Pacaembu diante de um retrospecto extremamente equilibrado. Nos 135 jogos disputados aqui no Paulo Machado de Carvalho, são 50 vitórias para cada lado e 35 empates. E o clássico de número 136 no Estádio Municipal teve Casim, Júnior Dutra, Diego Souza, Cássio, novos personagens e o desempate do retrospecto do Majestoso aqui no Pacaembu. No final, mais uma boa lembrança que será guardada por eles. Cleison, de costas para a zaga, faz bem o passe no Jadson. Capixaba. A bola no meio pro Rodriguinho, de primeira pro Jadson. Condição legal, pode pintar o gol do Corinthians. Gol!
passes rápida. O Capixaba rolou pro meio. O Rodriguinho por cima mandou pro Jadson. E de perna canhota no cantinho do Sidão, com 1 minuto de jogo. Jadson, Corinthians 1, São Paulo 0. O camisa número 20, o Shailon. Ele bate de perna canhota. Partiu o Shailon. Levantamento no meio da área. O desvio de cabeça do Éder Militão. Assustou o Cássio. Na cobrança do Shailon, Militão de cabeça. Capixaba. Jadson. Colocou no fundo pro Rodriguinho. Fez o break. O Rodrigo caiu, ficou caído. E o Sidão, de graça, jogou para escanteio. Ainda Jusilei. Pede o Shailon, é pra ele. Shailon pode bater no gol de perna esquerda na trave. O rebote do Brenner pra fora. O Shailon bateu firme, a bola explodiu na trave esquerda do Cássio. Se vai no gol, é gol. O Cássio até se esticou. Mais uma pancada, um petardo do garoto Shailon. Petrus, Militão. Mais à frente o Marcos Guilherme, o cruzamento no segundo poste pro Brenner, tá lá! Gol! Brenner, gol do São Paulo aqui no Pacaembu! Na troca de passes pela direita, o Militão bateu cruzado e lá do outro lado, nas costas do Fagner, estava o garoto Brenner, iluminado. Agora, Corinthians 1, São Paulo também 1 aqui no Pacaembu. Autorizado, Jadson, de perna direita, Sidão, soltou no Casim, tá lá, não vale, não valeu o gol do Casim. O árbitro marcou o toque de mão do turco. No domínio da bola, reveja aí a falta do Jadson, Sidão soltou, no rebote o Casim dominou com o braço, segundo o árbitro. Petrus, Diego Souza, esticou para o Marcos Guilherme na velocidade nas costas do Capixaba, Marcos Guilherme, o cruzamento, a bola desviada no segundo poste, Tavani para salvar o Fagner. Fagner, para o Rodriguinho em profundidade, chute cruzado. O Sidão ainda resvalou na bola. Chute muito perigoso do Rodriguinho. Escanteio para o Corinthians. Agora quem bate é Cleison. De perna direita, bola com efeito. Balbuena, tá lá! Gol! Balbuena! Gol do Corinthians. É do zagueiro artilheiro. É do zagueiro matador. El paraguaio da Fiel. El paraguaio da Fiel. No cruzamento do Cleison, Balbuena. E o Corinthians aos 33 passa à frente de novo. 2 Corinthians, 1 São Paulo. Diego Souza no corpo. Ainda o Diego Souza. Pegaram ele por trás, o Gabriel e o Diego Souza. E aí esquentou o clima. O Gabriel veio na entrada por trás, o Diego Souza não gostou. E aí o Marcelo Aparecido de Souza cercado pelos jogadores do Corinthians. E aí o Marcelo pede calma. Vamos lá, vamos acalmar. Quero ver. Porque o Gabriel ficou caído no chão, mas o Gabriel que deu a primeira entrada no Diego. Veja aí no replay, você de casa tire suas próprias conclusões. Cartão para o Gabriel e cartão para o Diego Souza. Do outro lado pede o Marcos Guilherme, veio de trás, a condição é legal, Marcos Guilherme para trás, Brenner! Inacreditável! Inacreditável a chance que o Brenner perde. A defesa do Corinthians tocou por último na bola. O Marcos Guilherme tocou e falou, faz, Brenner. Era para entrar com bola e tudo. E perdeu. Aí o lançamento de novo para o Marcos Guilherme. Dominou, saiu Cássio, não tá valendo. Seria um golaço do Marcos Guilherme, mas ergueu a bandeira o Luiz Nogueira. Evitou a saída do Fagner, foi bem demais o lateral do Corinthians. Na área o Casim, Fagner, bola atrás para o Rodriguinho, pode virar a bicicleta. Preferiu o passe para o Jadson.
Isolou a bola ao Solvou. Diego Souza escorou a bola para o Petros de fora. A bola chutada rasteira, sem direção. É o último lance. Reinaldo na bola. O levantamento. Saiu Cássio, tocou na ponta dos dedos. Encerra o jogo. Marcelo Aparecido de Souza. Fim de clássico aqui no Pacaembu. Corinthians vence. Corinthians 2, São Paulo 1. Legal, vamos falar do jogo. Aliás, o Cássio, a gente viu ali, né? Em alguns momentos teve algum vacilo. Pô, eu quero até perguntar pro Kaique, que houve um momento que a gente achou até que o Cássio ia sair da partida. No primeiro tempo, o Cássio parece estar se sentindo mal. Foi isso, não foi? Deu uma baixada na pressão dele. Acho que devido ao calor também, que estava bem intenso, a pressão dele baixou um pouco, mas aí no intervalo ele se hidratou, tomou um pouco de carboidrato, comeu uma barra de cereal e aí voltou pro segundo tempo ok. Me fala uma coisa, o jogo foi mais difícil do que você imaginava? A gente já imaginava que ia ser um jogo difícil, né? Que, vocês falar que é um clássico nunca é fácil. E eu imaginava o jogo mais ou menos do jeito que foi, bem difícil, nenhum dos dois times tendo muitas chances de gol, assim. Acho que o jogo foi dentro do que eu esperava. Pintado, o São Paulo perdeu o jogo, não dá para discutir o resultado, mas o Dorival tá dando devagarzinho a carinha no time, pelo menos eu achei assim. O que você achou? Na verdade, se você vê, o São Paulo jogou com o Militão, com o Shailon e com o Brenner. São 3 jovens, né, que ainda vão amadurecer, vão melhorar e vão equilibrar, vão ajudar a equipe a se equilibrar. Mas o que a gente percebe é o Corinthians muito à frente, né? O Corinthians está muito acima, muito bem armado, com a mesma filosofia do ano passado. E aí você vê Jadson num grande momento, Rodriguinho num grande momento, e o São Paulo tentando se equilibrar, né? Me preocupa, é uma opinião, é claro, né? Mas o Petros como armador, eu acho que não funciona. O Petros para jogar de costas, né? Embora seja um jogador voluntarioso. Não sabe. Não é a característica dele. Não sabe, não é a posição dele. Não é a característica dele, está tendo dificuldade. Eu acho que o próprio Diego talvez vá voltar para uma situação, para uma posição de meia. O São Paulo contratou o Trellis, né? Então aí o Trellis entraria no meio e o Diego viria fazer o meio campo. E contratou o Nenê também, né? Também o Nenê, os dois. Também o Nenê. É verdade, os dois. O meio campista e o atacante. Isso. Eu acho que o São Paulo ainda está encontrando, né, esse equilíbrio e provavelmente vai sofrer ainda nos próximos jogos, né? Mas o que a gente espera é que o São Paulo precisa mais rápido, porque se tem uma torcida que está sem paciência, é a torcida São Paulina, né? Com razão, né? Com razão. O São Paulo, você citou, nós estamos 2 momentos maravilhosos de São Paulo, com o Miller, com você, com tantos títulos. Bom, faz 10 anos que o São Paulo não ganha nada, ganhou metade de uma Copa Sul-Americana, depois teve aquela cafajestada lá e não teve o segundo tempo, e mais nada, ganha nada. Desde 2005 não ganha nem Paulistinha. É um absurdo. É o São Paulo, pô. Né? Ô Flávio, mas sabe o que acontece na equipe do São Paulo? É tão fácil elogiar o Corinthians, é tão fácil criticar o São Paulo, até porque a gente vê um time com uma defesa estabelecida, um meio-campo bem montado, quer dizer, um time. O São Paulo é um time que está se montando ainda. Todo desfigurado, a defesa é a mesma porcaria do ano passado. E que deixa o Dorival trabalhar. Quando o Dorival coloca... A gente estava conversando isso, né? Quando o Dorival coloca o Jusilei para jogar no meio-campo sozinho, aí nem tem meio-campo que segure e não tem defesa que aguenta. Mas sabe... O Jusilei não pode jogar assim, até porque ele não tem essa força para poder fazer... Você pode ver no gol do Corinthians, primeiro gol. Primeiro gol do Corinthians, pelo amor de Deus. A jogada foi bonita, mas o grau de dificuldade que o Corinthians encontrou, 0. Baixíssimo. O Rodrigo Caio está marcando o Militão, assim como o Jusilei está num ponto correspondente, aquele ponto do passado, que nem do futuro é. Um ponto do passado, olhando só a bola passar, o Jadson entra sozinho, e está numa grande fase, fez um bonito gol. Então a equipe do São Paulo hoje, Flávio, fez uma boa contratação, sim. Não é um bom jogador. Mas vai entrar no time do São Paulo, que um meia como ele precisa de referência. Referência com velocidade. Então o que acontece? O time do São Paulo hoje não tem lateral. É um absurdo um time grande como o São Paulo não ter lateral direito. Porque o Militão é um zagueiro.
Não existe isso. Quando você improvisa, a margem de erro, ela cresce muito. Então, quando você vê o time do São Paulo, do Dorival Júnior, não, está evoluindo, não, que está crescendo. Não está crescendo nada. Tem que ser realista com a realidade dos fatos. O time não está crescendo. O time está correndo atrás do adversário constantemente. Quase em 4 jogos, 4 pontos. Dentro da mediocridade que a gente sabe que é o Campeonato Paulista dos times pequenos. O Novo Horizontino quase ganhou do São Paulo dentro do Morumbi. E ontem, pegou um time mais qualificado, aí você vê, se revela com mais clareza a debilidade da equipe. Tanto na defesa, meio campo e ataque. Então o São Paulo hoje tem bons jogadores, valores individuais. Ponto, mais nada. Então hoje é fácil você criticar o São Paulo. E eu, como São Paulino, estou criticando com tristeza. Por quê? Porque eu quero ver o time crescer, ganhar, vencer. Mas com o time atualmente, não tem condições de pegar Palmeiras, pegar o Corinthians, 2 times formados, 2 times com qualidade, vai correr errado mesmo. Chico, você como corintiano está feliz? Já passo, né? Olha, meu querido Fábio, vou dizer uma coisa para você. Eu estou ouvindo muito falar de São Paulo, mas na verdade ontem eu fiquei muito feliz porque o Corinthians se reencontrou. O Corinthians fez as pazes com o Corinthians do ano passado, né? Esse comecinho de temporada para o Corinthians foi meio esquisito, perder logo de cara para a Ponte Preta, muita dúvida, já começou, será que vai dar certo, não vai dar certo? E, de repente, o Corinthians ontem se reencontrou. E se reencontrou fazendo aquilo que ele melhor sabe fazer. Vai para frente, cria poucas chances, é cirúrgico nas finalizações. Né? O Balbuena fez um golaço de cabeça, jogada ensaiadíssima, né? Que foi quase um chute. Estava falando aqui para os meus amigos Pintado, me lembrou o Lance. Lembra do Lance que jogava no Corinthians? Sim, Ernesto Lance, grande acho que amigo, veio até da Ferroviária. Tá a gente lá em Santo André. E ele, cabeçada do Lance parecia um chute. Você sabe que ele é formado na Casper Libero. É, formado na Casper Libero. Ele é meu colega de faculdade, atua lá na faculdade da Casper Libero. Nossa, é daqui da casa, né? Se formou aqui na casa. Aí, o cara cabeceava que parecia um tijolo. E o Balbuena ontem fez a mesma coisa. Foi um chute, não foi uma cabeçada. Então o Corinthians realmente fez o resultado e segurou o resultado, acabou. Com qualidade. Com qualidade. Eu até cheguei hoje na redação e falei, meu querido Alberto Helena Júnior, professor, mestre Alberto Helena, ontem o Corinthians de novo se retrancou. Ele falou assim, mas fez bem? Eu falei, como fez bem? Ele falou assim, fez bem porque fez o resultado, até começo de temporada, correr para quê? Tocou a bola, segurou o jogo, acabou a conversa. E eu vou dizer uma coisa para você, não sou só eu que estou feliz, muitos corintianos estão felizes, inclusive a minha amiga, a Shirley, a grande positiva Shirley, está felicíssima e diz que o Casim vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Essa é uma profecia ou uma esperança? Eu acho que é uma esperança. Seria divertidíssimo o Casim artilheiro do Campeonato Paulista. Ficaria bem. Brasileiro. Se o Jô foi brasileiro, vai ser o Casim. Você quer fazer essa enquete, Fabinho? Deixa eu falar um pouquinho sobre o jogo. O Corinthians não é que ele é o mesmo do ano passado, ele é melhor. Que o Corinthians mudou o seu sistema de jogo com um volante apenas, o Gabriel, e os 2 meias, o Rodriguinho e o Jadson. O Jadson jogando por dentro, como ele é a posição dele, e o Rodriguinho e o Jadson nasceu... Difícil de ser marcado. Surgiu, e funciona bem. Não é nenhum monumento ao futebol, mas é um belo jogador. E dessa jogada entre os dois nasceu o primeiro gol, que foi o que deu estabilidade ao Corinthians para depois fazer o segundo e aí então tocar a bola, aí pode botar Beck lá atrás, o volante, não sei o quê, porque o Corinthians precisa, como todos os outros times, se controlar nesse período que não teve pré-temporada, sabe? Esse lixo de calendário brasileiro. O Corinthians vai ter agora uma semana para trabalhar. Não trabalhou, simplesmente voltou e não trabalhou. Não teve nada. Bom, quanto ao São Paulo, o São Paulo é o seguinte, o São Paulo está no desleixo há muitos anos, né? 10 anos, desde que o Juvenal Juventus assumiu lá, de lá para cá, o São Paulo está um desastre. Mas o time de futebol atual, nesse momento, o que me causa surpresa e espanto
é a declaração do Dorival Júnior depois do jogo, que ele disse que a armação do time com os 2 volantes foi muito boa. Meu Deus do céu. O Petros não arma nada. O Petros é um jogador, fala muito bem, é um cara bacana, deve ser ótimo de grupo e tal, e eu não sei. Mas jogando bola no pé, passando, driblando, lançando, não é a dele. Mas não é o que o Dorival quer também, né? Ele tinha o Hernanes. Aí o São Paulo, para variar, perdeu um jogador importante. Mas ele foi obrigado a mudar o esquema tático. Mas e aí tentou o Petros. Mas o Hernanes era o outro meia. Ele tinha o Jusilei, o Petros, ele manteve sempre. E aí tinha o Hernanes, perdeu o Hernanes. Deveria ter o Cueva, não tem o Cueva, porque... E agora vem o Nenê. Mas não é, sabe, não é a solução, você dizer assim, solução está em Jusilei e Petros. Você está ferrado. Mas ele não quer mesmo. Aqui não tem jogador, né? E o Cueva é um irresponsável, é um moleque bajulado pela diretoria de São Paulo. Tem que arriscar. Tem o Lucas Fernandes, que é um jogador... Mas ele tem colocado. Ontem ele meteu Paulinho Boia, meteu Kaique, meteu o Breno. Coitado, o que ele vai fazer? Presta atenção. Não é você põe, de repente, o Lucas Fernandes no jogo no segundo tempo, que foi quando ele botou Lucas Fernandes, o Paulinho e o Kaique no jogo anterior, São Paulo fez assim. Foi? Refloresceu. Contra o Mirassol. Põe esses caras desde o início. Usa esse maldito desse campeonato paulista que não vale nada. Num time que não tem padrão, que não tem história mais, que perdeu a sua história há 10 anos. Põe essa molecada para jogar e deixa eles crescerem. Mas você sabe o que acontece, né, Helena? Eles vão demitir o Dorival. Porque lá, o Pintado está aqui. Ele tentou tirar o Cueva do time. Foi um inferno. Praticamente saiu do São Paulo por causa disso. E foi criticado na oportunidade, né? Mas foi, não. E acabou com a primeira chance tiraram o Cueva. Ele. Por que o Cueva, que é um irresponsável, que aparece na internet bêbado, que volta atrasado do treino, mas ele tem proteção dos caras lá. Só não tá jogando porque tá lá o Raí, tá lá o Ricardo Rocha, que são os caras do ramo. Mas o Cueva não é o problema. O problema não é o Cueva. Se ele não tá jogando e o São Paulo tá perdendo, o problema não é o Cueva. O problema é Petros, é Jusilei, é o time a defesa Marcos que não tem, Guilherme, a defesa. Sim. Mas se você não tem respaldo para tirar um jogador que atrasa, que peita todo mundo, que aparece bêbado no... Você imagina se vai ter respaldo para isso, aí o cara cai. Olha, aqui ele não está jogando, ele está fora do time, ele está encostado. E não tem nada que ver com o que está acontecendo aí. Ele não jogou esse ano. Não, eu estou dizendo que se tirou o Cueva, que é um irresponsável, já dá problema. Você imagina se você tirar o Jusilei e o Petros, que não fazem nada de errado. Esse é o problema. O problema é a estrutura, aquilo que você falou. A estrutura não vai permitir que o São Paulo faça isso. Que faz Eles demitem o Dorival. É que joga de uma maneira que não é adequada para o futebol moderno. Sim. Só isso. Mas, Helena, você põe esses meninos... Mas eles derrubam o técnico. Quem derruba os meninos? A direção do São Paulo. Se eles botarem... Se ele tirar o Jusilei, se ele tirar o Petro e botar os moleques, eles derrubam ele. O São Paulo acabou de contratar um trio de ouro para tomar conta do elenco, para tomar conta do relacionamento com os jogadores, que é o Raí, o Ricardo Rocha e o Lugano. São 3 ídolos. Se der respaldo para esses caras, tudo bem. Gastaram dinheiro para ter esses caras. Esses caras que tem que controlar o vestiário. Se for assim, vai ser bom. Mas eu quero ver até quando. O Pintado também foi contratado. Mas então manda esses caras embora. Por que ele aí não adianta nada. Porque eles deram algum respaldo para ele? Não deram respaldo para o Rogério Ceni, maior jogador da história do São Paulo. Olha, uma frieira do Rogério Ceni é mais importante que a diretoria do São Paulo inteira. E eles mandaram o Rogério Ceni embora. Imagina se eles não vão botar o Dorival, botar esse moleque. Tirar, como você citou, e eu não discordei da sua ideia. Eu só estou colocando uma situação. Se ele tira Petros e Jusilei, bota os moleques, empatam o jogo, eles demitem o cara. A próxima partida, se ele perder, já está praticamente fora. Olha, com relação ao São Paulo, eu queria dizer o seguinte, o Miller fez uma análise muito
eficiente, precisa, como sempre. A única coisa que eu discordei, porque quando ele disse que há bons valores, o time é bom, é só nisso que eu acho que ele exagerou um pouquinho. Apenas isso. Não individual. Eu sei. Tipo Nenê. Não, mas Nenê nem jogou ainda. Quer dizer, a contratação boa é aquela que dá certo. A gente sabe que é boa a contratação antes de entrar em campo, é boa. Aí chega lá, não joga nada, não deu certo. Né? Então, eu acho que tem alguns jogadores razoáveis, o time não é bom, por isso que eu não bato no treinador. Isso vale conceito, e nenhum. Eu avalio o que ele tem nas mãos para poder trabalhar. Então, eu brinco até dizendo... Ele chora? Ele chora? É isso aí. Ele olha para o banco e chora. Tem os moleques que, felizmente, estão mostrando serviço, os meninos estão cumprindo. Né? Mas isso é discurso, Flávio. Claro. Isso é discurso, é o outrismo. Muita gente abraça a tese do outrismo. Tira o A e coloca o B que vai dar certo. E não é assim. Não funciona assim. Esse é o mundo ideal, mas não é. O mundo real é completamente diferente. Quer dizer, eu não atingi ainda o grau de sensibilidade de muita gente boa que bate o olho e acha que esses garotos do São Paulo serão a solução do São Paulo. Eu ainda não atingi esse grau de sensibilidade. Para mim, eu ainda não engoli isso. Alguns entendem que se colocar o A, B, C, pode pôr para jogar porque vai dar certo. Eu não estou convencido disso ainda. Nem com os garotos e ainda os mais veteranos do São Paulo estão decepcionando. Então, São Paulo, se o torcedor, você disse, o torcedor do São Paulo tem razão em estar preocupado, que não ganha nada faz tempo, essa coisa toda. E é verdade. O torcedor do São Paulo tem razão em estar preocupado. Não começou bem a temporada. Ah, mas só está começando. A gente conhece esse discurso. A gente conhece. O relógio corre demais. Já estamos entrando no segundo mês do ano. Verdade. Tá certo? Vai passar rápido, passa rapidinho quando você vê, você está enforcado. Está aqui. É o Corinthians e o Palmeiras que estão agradando os seus torcedores. Santistas e São Paulinos, eu repito o que disse na abertura do programa, tem muita razão em estar preocupados, esses dois torcedores estão preocupados. O São Paulo está patinando. E olha, eu não acredito no outrismo. Tira esse, põe aquele, que o assunto vai melhorar. Não vai melhorar. Para mim será uma surpresa se o São Paulo não decepcionar nesse primeiro semestre. Ô Kaique, a gente está falando muito de lançar menino da base. Você vem da base, você conversa com o pessoal. Como é que é isso? Como é que vocês falam, poxa vida, vou ter que... Você, por exemplo, entrou na final do campeonato. Como é que é isso? Como é que é esse preparo para o garoto? Como é que é começar no time do tamanho do Corinthians numa decisão? Paranaense, na Arena da Baixada. Isso, e depois da final. Ter pegado um pênalti e ter se contundido. Como é que é isso, Kaique? Eu até estava comentando com o Chico, né, que eu sou nascido e criado no Corinthians, né? Falei pra você que eu tô lá desde os 8 anos, então acho que... É vizinho, né? Pra mim, eu acho que pesa um pouco menos, acho que pelo esse fato de ter jogado as categorias de base. Óbvio que é diferente, mas acho que eu já conheço como é o clube, sabe? Já conheço a torcida, já sei como é a pressão. Então acho que pra mim acabou sendo mais fácil. Sem falar o pessoal que me passa tranquilidade, os próprios goleiros, o Mauri, o próprio Carille. Então, é óbvio que não é fácil, né? Mas eu acho que pra mim foi mais fácil por conhecer o clube já. Saber aonde eu estou entrando. Por exemplo, no dia da final, a gente vai voltar a falar, lógico, São Paulo e Corinthians é o grande tema. Mas no dia da final, você vai jogar com o Fluminense, final do campeonato, estádio mais do que lotado e tal. Como é que foi o papo, por exemplo, na sua casa, com o seu pai? 2 minutos, gol do Henrique. Como é que é isso, o Caio? Como é que foi para você isso? Eu não esperava por isso, né? Você falar para mim que eu esperava jogar algum jogo no Brasileiro, campeonato no Brasileiro passado, eu não esperava. Só que eu tive, acho que até um certo tempo para me preparar para esse jogo no Fluminense, porque teve o do Avaí antes, né? Eu entrei lá contra o Atlético, aí teve o do Avaí, depois foi esse. E eu sabia que era uma responsabilidade muito grande, até porque o Cássio tinha voltado de viagem, estava no banco esse jogo, né? Mais isso ainda. Eu olhei lá no gol, vendo um ídolo no banco e pensei que se eu estava lá é porque eu era qualificado, que eu podia dar conta do... Como é que você falou, tinha tempo para me preparar psicologicamente, o que você fez? Para falar que se eu fizer uma coisa diferente, eu não fiz. Eu treinei do jeito que eu sempre treino, fiz as mesmas coisas. Eu só, imaginei o jogo na minha cabeça. Imaginou o jogo. Isso é coisa de coach. Você tem coach? Não. Mas isso é coisa de coach. Imaginou o jogo, você foi bem pra caramba, e aí você deu tudo certo.
Isso é bem coisa que o coach faz, né? O Corinthians tem psicólogo, tem coach, tem algum respaldo para o menino que vai subir e pode subir numa situação, como você disse, inesperada, de repente vai jogar uma final? Na base tem sim, até pelo menos na minha época de base tinha um pessoal, uma psicóloga que orientava os meninos. Diga, mestre. Seguinte, esse negócio de botar o jogador juvenil lá para o time titular, se dá certo, se não dá certo, você precisa ter tempo, precisa ter não sei o quê, psicólogo, analista de... Tem jogador, você, falando no São Paulo, o Denilson, 17 anos, nem chegou a jogar nos juniores. Tele viu um dia ele treinando no juvenil, você vai jogar no titular. Entrou e arrebentou. Sim. E virou a maior transação da história do São Paulo. Você pega o caso do Gabriel Jesus. Parece toda hora aí o Oswaldo de Oliveira dizendo assim, o povo pediu lá, Gabriel, 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 e ele não punha. Pois, jogou e acabou. Virou estrela mundial. Precisa não ter medo. Essa coisa de mas você vê que o Lulinha, por exemplo, que era um monstro na base, não virou. Eu acho. Sim, vários não deram certo. A maioria perde-se. Vários deram certo. Mas só testando. Muitas vezes o jogador morre, deixa de ser o estrela, porque ele morre lá no... O Miller e o Silas foram lançados juntos no São Paulo, rapidamente, tomaram a posição e jogaram. Meu querido mestre, há muitos interesses de se contratar jogador meia-boca e no lugar do menino você coloca o meia-boca. Por exemplo, citando um caso, será realmente que vale a pena tirar o Brenner do time de São Paulo para colocar o Trellis? Por exemplo. Sei. Será que vale? Eles não vão tirar o Diego Souza, vai tirar alguém. Talvez vai tirar o Shailon. Será que o Trellis, eu estou colocando uma situação, não sei, conheço pouco do Trellis. O Trellis que eu conheço foi aquela imbecilidade do Rodrigo, foi um momento que ele fez alguns gols, não tem muita tradição de fazer gol, até melhorou nos últimos tempos. Ele quebrou o tabu. Exatamente, mas tudo bem. Será que o custo do Trellis compensa tirar a chance de um garoto? O Kaique tem entrado bem, o Paulinho Boy tem entrado bem. O garoto que fez o gol contra o Corinthians ontem, como chama? O Brenner. O Brenner que fez o gol. E o outro que fez o gol que estava impedido? Esse é bom jogador. Esse é bom jogador. Melhor que o Brenner, pra mim. Então, aí você vê. Pra mim não compensa. Então, entra até Nenê. O Trellis estava jogando aonde? No Vitória. No Vitória. E ele fez um campeonato brasileiro como? Entra Nenê, entra Trellis. Eu discordo. Vão sair dois meninos. Flávio, aí é o custo-benefício. Aí você vai gastar um dinheirão no jogador, que é um jogador mediano, sendo que você tem 2 jogadores de base ali, que já são revelados, coloquei e já estão ambientados no clube. Eles não põem, entendeu? E você pega o Brenner, por exemplo, ele é centroavante, ele é um jogador de área, ele é um jogador de meio. Você começa a botar ele na ponta esquerda, como está sendo feito, o cara não tem a mesma produtividade, acaba mexendo. Quando o São Paulo tem, neste momento, 2 pontas, o Paulinho e o Kaique, 2 pontas velozes, tipo Keno, entende, que está aí, que precisa jogar no Palmeiras e que também entra e sai e tal. 2 pontas velozes, põe os 2 e tem um centroavante que não é centroavante, que é o Diego Souza. E aí você tem ainda o Cueva, que tem respaldo, com toda a irresponsabilidade dele, da diretoria do São Paulo. Ele tinha que entrar o Cueva, o Nenê. O Cueva, Nenê, Diego Souza, já são 3 meninos que não vão entrar. Vitor, não é o respaldo da diretoria, não, o respaldo do presidente, que ama o Cueva. A Baltec tem que dar um presente pro Cueva, a Baltec, para passar no cérebro dele. O São Paulo tem que vender esse cara urgente. Manda embora. Já contratou o Nenê, tem um garoto de base ali que está crescendo bem. Ninguém precisa do Cueva. O São Paulo não precisa de você não, Cueva. Você não é o cara, não. Até porque a imprensa peruana tem dito isso constantemente. Que você é apenas mais um São Paulo. E você que está criando problema pro clube. Porque o presidente ama você. Acha que você é melhor que o Raí, melhor que o Pita. Melhor que o Miller. Pô, pelo amor de Deus. Ô, Pintado, melhor que o Miller não acha. Você viveu... é o Leco, hein? É o Leco. Não, mas não é o Leco. É o Leco. Nem o Leco. Não pense que é alguém que conhece futebol. É o Leco. Pro Leco, essas coisas pode ser. Não é cara que entende... Se fosse o cara que entendesse medianamente futebol, tudo bem. Mas é o Leco. Pintado, há um certo
carinho com o Cueva lá, né? Bom, Flávio, eu prefiro evitar falar sobre essa situação, mas ao mesmo tempo é inevitável comentar. Se naquele momento tivessem resolvido como deveria, você não teria tido os problemas que está tendo agora. Porque ele tinha proposta para ir embora e o São Paulo segurou ele. Eu sou totalmente a favor de qualquer profissional que tenha uma proposta melhor, que chegue, discuta, que seja uma boa proposta para o clube, sabe? E ele fala realmente, ó, eu quero ir embora porque eu vou dar dinheiro para o clube e eu quero ir embora. Tá tudo certo. Eu acho que não tem problema nenhum. E agora aconteceu a mesma coisa, né? O que aconteceu com você lá atrás? Agora que ele não quis ir para Mirassol, foi a mesma coisa, não foi? Por isso que eu não quero entrar no mérito, entendeu? Claro. Porque se naquela época tivessem tomado uma atitude, né, as pessoas responsáveis, que eu falei, eu diretamente liguei e falei diretamente com as pessoas, falei... Com o presidente mesmo, eu posso falar, o presidente. E foi omisso na época. Que na verdade, nenhum jogador do São Paulo é maior do que o São Paulo. Claro. Nenhum jogador dentro do São Paulo, ou que passou, ou que está lá, ou que vai vir para o São Paulo, é maior do que o São Paulo. Né? E eu tenho certeza que todos que estão ali entendem isso. Agora, as pessoas têm que saber gerenciar isso. Sei que o Raí, o Ricardo têm toda a consciência, sabem. Se derem condições para eles trabalharem, se não estiverem usando o Raí, o Lugano e o Ricardo Rocha como pano de fundo para esconder a incompetência da diretoria, como eles já fizeram com várias pessoas, aí beleza. Se eles tiverem respaldo, qual é a grande virtude do Roberto de Andrade que vai deixar de ser presidente do Corinthians? Ele não enchia o saco. Ele deixava os caras do futebol não se no treino do não se metendo no futebol, você já ajuda muito. Não, mas os caras do São Paulo vão lá meter o bedelho. Flavinho, essa turma tem que se impor. Você não pode dizer assim, o presidente tem que dar liberdade para ele. Não, eles têm que chegar e exigir a liberdade. Liberdade se conquista, sabe? Então eles têm que chamar. Essa aqui agora eu me impus. Onde eu estou aqui. Eu queria dizer o seguinte. Então sai. O São Paulo, na minha opinião, não administrou corretamente o caso Cueva. Ele pisou na bola várias vezes, não é a primeira vez, não foi, deu um escorregão e vamos conversar, não, todas as vezes o São Paulo errou. O Cueva, eu tenho a sensação, olhando de longe, que ele é aquele camarada que confunde diálogo com falta de pulso. Então, ele entendendo que o São Paulo quis conversar com ele para tentar superar situações de indisciplina, de falta de comprometimento, ele considerou falta de pulso. E aí deitou e rolou. Teve o episódio com o Pintado, que já foi destacado aqui. Claramente, ele tá descompromissado do São Paulo. Fica claro, nítido isso. Se fosse o Messi, ainda poderia a instituição ajoelhar-se aos pés do Messi. E o Messi não faz isso. E o Messi não faz isso. Então, gente, espera um pouquinho só. Ele deixou o São Paulo numa situação complicadíssima. E olha, não foi bem, na minha opinião, não foi bem o Raí, não foi bem o Ricardo Rocha nessa última oportunidade. Tem que dar nome aqui, não precisa adoçar. Todo mundo sabe o respeito que nós temos pelo Raí, pela carreira dele, pelo Ricardo Rocha, que é um cara... Uma coisa é dentro do campo, outra coisa é fora. Uma coisa é outra. E o Lugano que está chegando. Nesse episódio, o Raí esteve envolvido nesse último episódio, não nos episódios anteriores. Sim, é verdade. Tá certo? Nesse último. Mas nesse eu esperava, sinceramente, que o Raí metesse um vermelhaço nele. É muito folgado, cara. O São Paulo está numa situação delicadíssima, não ganha nada faz tempo, todo mundo se apresentou, e aquele que, entre aspas, é considerado um astro, acima da média, craque, posta mensagens nas redes sociais de perna para cima, sem camisa, curtindo a vida e os outros treinando. Não ganhou nada e quer sentar na janelinha. E também não é nenhum desses craques. Bem mais do que isso. É isso que eu estou falando. E mais. Mentiu. Falou para a comissão técnica uma coisa e postou outra depois que foi postado por uma pessoa que trabalha. Quer dizer, além de tudo, fez isso. O Pintado se impôs. Você teve dignidade. Você saiu, mas é melhor sair com dignidade do que ficar com o rabinho no meio das pernas. Omisso, não é verdade? Eu conheço o São Paulo vencedor, Flávio. Eu conheço e sei por que o São Paulo ganhou. Nós sabemos por que aquele São Paulo era campeão. Nós sabemos por que nós tínhamos resultado dentro do campo. Entendeu? Então, eu não admitiria, eu voltando para o São Paulo, que sempre foi um sonho meu naquele momento, eu não admitiria nenhuma pessoa que estivesse junto da gente
com a falta de compromisso ou com a falta de estar junto com a gente, porque o momento do São Paulo é difícil. E entrando nessa discussão de revelar, o São Paulo não pode revelar ninguém. O São Paulo tem que ganhar título. A torcida do São Paulo não aguenta mais essa pressão que tem. E essa pressão no time hoje, que todo mundo sente, o jogador sente, o treinador sente, os dirigentes sentem, é porque não ganha. Não porque não revela. Não porque não revela. O São Paulo não tem condição de revelar 5 moleques hoje. Não tem condição de ter 5 moleques. Não tem estrutura para isso, dentro de campo. Não tem um time armado para que possa colocar 5 jovens de muita qualidade. Voltando ao caso Cueva, se você me permite. Claro. Eu não quero ser o advogado do diabo, mas eu me coloco um pouco no lugar da diretoria do São Paulo, que fez um investimento considerável nesse rapaz aí. E, evidentemente, o Peru foi para a Copa. E o Cueva, no meu modo de ver, tem lugar garantido. O que é que o São Paulo tem a ver com o teu peru? Não, peraí, deixa eu só explicar. O meu peru nada. Eu estou falando do Peru. Ele é titular do Peru, assim como vai ser titular do Peru também o nosso querido Guerreiro, já que a pena dele foi reduzida, vai dar tempo para ele jogar. Então, o que o São Paulo deve estar pensando? Bom, ele tem um contrato mesmo. O cara é uma mala. Então, eu vou esperar mais um pouco. Seguro que a Copa está aí mesmo. Falta daqui 3 meses a Copa do Mundo. 4 meses, começa mesmo a Copa do Mundo. Ele vai lá para a seleção do Peru, vai ficar 40 dias, 50 dias longe daqui. Quando ele voltar, se der uma sorte, o Peru volta classificado, chega nas quartas de final, ele volta valorizado, a gente vende essa bomba para a Espanha. Eu acho que, por isso, talvez, não quero defender o Raí, nem o Ricardo Rocha, nem o Lugano, porque eles também não precisam de advogado, né? Ele sabe se defender sozinho. Eu talvez tenha pensado assim. Eu, no lugar deles, friamente, já que eu sou um gerente, olha, eu não sou São Paulino, não sou, se o São Paulo cair para a segunda divisão, vai ser a glória para mim, eu vou ficar feliz pra caramba. Mas eu, se fosse diretor de São Paulo, faria isso. Você não tem Jesus no coração mesmo, né? Não, eu você fica falando um negócio desse. Eu seguro vai ser a glória do São Paulo. Daqui um mês ele vai para a seleção, desaparece do Morumbi, desaparece lá do CT. Tá certo. E aí se dane ele. O Chico está certíssimo. Eu queria retomar o que estava falando do Pintado, que eu acho muito importante. São Paulo precisa ganhar título e não revelar jogador. Sucede o seguinte, para o São Paulo ganhar título, precisa montar time bom. Para montar time bom, contratando, precisa ter dinheiro e percepção dos jogadores para contratar. São Paulo não tem dinheiro e não tem percepção para contratar jogador. Então, o que lhe resta? Revelar jogadores que possam montar um time bom. Foi assim com os Menudos. São Paulo lançou uma série de jogadores. Perfeito, jovens. Mestre, perfeito. Foi assim com o Santos. Eu me lembro do Leão, técnico do Santos, sentado do meu lado num programa de televisão. Logo que assumiu o Santos, eu perguntei para ele, Leão, e aí, como é que vai? Falei assim, me deram um neguinho com uma perninha fininha assim, me deram um baixinho cabeçudo assim. Cabeludo? Cabeçudo. E cabeludo. Falou de bunda grande também. De bunda grande também, quero o Diego. Quero o Diego. Quero o Diego. Um era o Robinho, outro era o Diego, o Santos foi campeão brasileiro do Brasil. Bom, em cima do Corinthians. Mas, se o São Paulo botar meninos, eles começaram a jogar bem, eles vendem. O David Neres jogou 6, 7 jogos. O David Neres e o Luiz Araújo. Então, aí não adianta. Os caras lá é um mercadão. Não, mas é o único caminho. E os medalhões que estão lá, vão para o banco? Pois é. Primeiro não vão. Porque senão eles derrubam, os caras foram lá. Porque há interesse por trás de fazer negócio. Se não vão, se botar o moleque, eles botam, eles vendem os moleques. Pô, então aí é que tá. É mercadão. É mercadão. O São Paulo virou um mercadão. O negócio lá é fazer, negociar. É negociar. O David Neres, o torcedor de São Paulo não conhece. Então negocia os medalhões. Pois é. Mas pra onde? Pra onde? Que medalhões? O Jusilei vai pra onde? O Petros largou a Espanha. Vai pra onde? Diego Souza vai pra onde? Diego Souza vai pra onde? 33 anos. O Nenê vai pra onde? O Trellis vai pra onde? Só se for morar com o Rodrigo. O Dorival está com um pipinaço na mão. Põe leilão em asta pública. Temos 2 lances para tirar dúvidas, né? Vamos lá. Primeiro tempo, gol do Casim. Como diz com toda a sabedoria o Vampeta, gol do danadinho.
Anular o gol do Casim. Veja aí se foi justo ou não. Chico Lang, que injustiça, hein, Chico? É justiça, porque você vê que a bola pingou e bateu na mão dele. Ele não queria pôr a mão na bola. Mas só porque ele estava olhando para frente, os caras acharam que ele matou com a mão. E aí fez um golaço. Você sabe que alguns jogadores eu acho que não devia anular gol? É uma questão de humanidade. Leite. Café com leite. O Casim faz tão pouco, pô. E quando faz o gol... Esse cara é tão legal, não faz mal pra ninguém. Não mata nenhuma formiga. Aí a gente brinca, então, mas sabe? a bem da verdade, comparado com o ano passado, ele está bem melhor esse ano. Aí o nível dele é baixinho, verdade. Mas ele melhorou muito esse ano. O lance, Miller, para você, foi gol normal, bem anulado? Ele dominou com o braço, né? Bem anulado. Para você, Pintado? Bem anulado, foi com a mão. Chico, o Chico já falou que foi mal anulado. Ele foi enganado pelo kick da bola. Mestre Alberto Helena, bem anulado ou mal anulado? Bem anulado. Olha o kick da bola, coitado. Bem anulado, Kaique também concorda. Vanderlei? Bem anulado. Bem anulado. Se a bola não pinga, ele faz o gol. Não, mas aí é que tá. Pô, sabe? Né? O juiz devia falar assim, olha, Casim, o gol foi o seu. Pronto, acabou. Dá meio gol, registra meio gol. Anula o segundo gol do Corinthians, o outro que foi bonito também. Do Balbuena. E dá o gol pro Casim. Ele é muito legal, E ó, eu acho que o Carille tá fazendo certinho. Não tá tirando do time, não. Vai perdendo naturalmente a posição, não tem jeito, né? Senão também perde o pé do respeito com o grupo. Ele entrou no lugar do Jô, né? Ô Flávio, só uma coisinha a respeito do Corinthians. E o Alberto Helena, muito observador, já percebeu que o Corinthians esse ano está mais forte que o ano passado. Por quê? Manteve a garotada, segurou lá os garotos, e reforçou o time com gente experiente. Trouxe o Sheik, né? Ainda está procurando substituto para o Jô. A esperança é que vá o Henrique Dourado para lá mesmo. A grande esperança é essa, mas isso só vai ser resolvido depois das eleições do dia 3, que também não está tão longe. Não essa semana, a outra. É agora, né? Essa semana já. Final de semana que vem. Final de semana que vem. Dessa, hoje é domingo já começou. Exatamente. E por falar em eleições, a coisa está muito engraçada, essas eleições. Tem um site chamado Meu Timão, né? E esse site fez uma pesquisa dentro do Parque São Jorge para ver quem que o sócio ia votar. E adivinha quem deu em primeiro lugar? Não sei. Ronaldo Fenômeno. Não, Isabela. Deu Isabela em primeiro lugar. O que você disse para mim que era o projeto dele é muito bom. Um projeto super interessante, um cara novo, um cara legal. Então, você imagina, o Santos ficou atrás de 10%, o Citadini ficou atrás um pouco, 8%, aí depois veio o Romeu Turma e o... Você acha que teremos desistência? Não, eu acho que não vai ter desistência. Nenhuma? Não, eu acho que nenhuma. Mas olha, Chico, eu vou dizer uma coisa a você. Mas que foi uma pesquisa. Eu acho. Essas boca a boca. Eu acho muito engraçado. Muito engraçado. O Manchester City montando uma multinacional de futebol, com uma única estrutura, onde tem um time na Espanha, um time no Equador, um time no Uruguai, um time na Austrália, um time nos Estados Unidos, com uma única filosofia, distribuindo toda a excelência, como se fosse uma multinacional de automóvel, não sei o quê. E aqui decide-se eleições pelo cara que deu mais dinheiro para a bocha. É ridículo. Não é à toa que chega na hora de ver um jogo, você vê o futebol de lá, o futebol daqui. O City é a Disney, o projeto é Disney do futebol. Contrataram todos os caras lá do Barcelona, o Ferran Soriano, os honestos, né? Porque a outra babaera está tudo presa. Mas fizeram uma situação, né, espetacular, multinacional do futebol. O Zeca, ele foi para o Manchester City, só que já foi direto para o Girona, é no nível que ele está. O Torque do Uruguai, vocês nunca ouviram falar desse time? Eles ouviram, foram lá, era um time de molecada, contrataram, compraram o time e o time já está na primeira divisão no futebol do Uruguai. Daqui a pouco começa a participar da primeira divisão. E com supervisão apenas de Pepe Guardiola. O irmão do Guardiola toca o Girona. E aqui a decisão é quem deu mais dinheiro pro cloro da piscina. Gente, e eu não estou falando só do Corinthians, todos. A eleição é desse, é ridículo. O caminho certo é esse. Mas eu quero lembrar o amigo, quero lembrar os telespectadores, que a gente não pode, tem duas coisas que a gente não pode brigar. Não briguem com a matemática e não briguem com a história. O futebol inglês é hoje o que é, porque ficou 5 anos suspenso por causa daquele aquele massacre que teve. Mesmo.
contra a Juventus de Turim. E depois por um jogo mal organizado, onde morreram várias pessoas. Morreram várias pessoas. Ficou 5 anos suspenso. Fora da UEFA. Fora da UEFA. Isso mesmo. A Inglaterra não disputou Copa, os caras tiveram um prejuízo imenso. Isso mesmo. Imenso. E foi daí, das cinzas, né, infelizmente do sangue derramado, que surgiu um futebol forte. Surgiu a Premier League, exatamente isso. Projetado. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. É porque lá na Europa, as coisas acontecem, mas as lições são aprendidas e tudo que é bom é colocado em prática, o que é ruim é deixar de lado. E aqui a gente pega o 7-1 e não acontece nada. Aqui é o inverso. Está preso porque os Estados Unidos prenderam. O que você tá falando. E o Ricardo Teixeira está solto, o Del Nero está solto. Só para reforçar o que o Chico falou, 5 anos de suspensão, mas o processo para acabar com os Hooligans e aquela coisa toda levou 15 anos. 15 anos e, inclusive, instituíram um ministério. Teve um ministério que foi criado só para consertar isso. 15 anos. Aqui tem a bancada da bola, que leva a grana da CBF para votar, para não deixar fazer nada. Aqui tem campeonato regional que serve para bancar a futura eleição do presidente da CBF. Eles bancam essa babaiada que está aí, que vocês olham, os times irreconhecíveis no Brasil inteiro, porque eles dão uma graninha, a CBF dá uma graninha, o cara embolsa, põe uma babaiada para jogar e aí compra o voto do cara. Estão um pouquinho diferente, né? Acabaram de anunciar agora uma união Alemanha e Inglaterra no futebol. Isso vai ser como a NBA no basquete. Já foi feito, acertaram um convênio. Inglaterra e Alemanha estão se unindo para determinar como vai ser o futebol. Vão ter a mesma gestão. Quando a Alemanha teve um problema, ela criou a Bundesliga. Fez agora. Não, aqui não tem liga nenhuma. Nem as mulheres usam mais ligas. Nada. Nada, não tem liga. Não existe nada. É um negócio realmente vergonhoso. É muito para dançar cancã, né? Vamos ver os vestiários de São Paulo e de Corinthians. Acho que o São Paulo foi para cima, tentou o gol, criou oportunidades, trabalhou pelos lados do campo, buscamos infiltrações, com uma equipe muito bem armada, muito bem montada. Eu acho que foi um bom jogo, um jogo que satisfez naturalmente pelo espetáculo que foi proporcionado, pelos gols que saíram. São Paulo naturalmente sai com uma derrota, mas uma derrota onde nós reconhecemos que o Corinthians fez por merecer a vitória, porém o São Paulo não merecia jamais essa derrota da forma como aconteceu. Então eu acho que são duas situações bem distintas e eu vejo um crescimento muito bom da equipe em todos os aspectos, enfrentando uma das melhores equipes, se não a melhor nesse momento do futebol brasileiro, até pelo título conquistado aí há pouco menos de um mês. Justiça no futebol, não existe justiça, mas a gente buscou, a gente tentou, a gente trabalhou, e o Corinthians é uma grande equipe e sabe jogar muito bem quando está com o placar a seu favor. Saiu na frente, depois conseguiu fazer o 2-1 e jogou na sua proposta. Eles fazem isso muito bem, é inegável, você não pode questionar. O Corinthians foi campeão brasileiro assim, é a sua maneira de jogar, eles são muito bons fazendo isso. E a gente precisava ter saído na frente, porque aí a gente mudaria todo o contexto do jogo. E a gente foi para o jogo com essa mentalidade, mas acabamos tomando um gol com 50 segundos e isso muda totalmente o panorama do jogo. A situação do Cueva está com a diretoria, não está com a comissão técnica, é um pouco diferente. Com relação a Trellis e Nenê, são dois grandes jogadores, todos sabem disso. Foram opções apresentadas pela diretoria ao mercado, opções de mercado que acabaram acontecendo. Nós estávamos trabalhando outros nomes com outras funções, mas são dois jogadores que vêm para qualificarmos o grupo. Eu acho que isso é um fato importante e espero que eles cheguem bem e que façam aí uma grande competição. Vitória é sempre importante, mas a gente tem que ter a consciência que tem muito que melhorar ainda. É um início, né? E com vitória, assim, as coisas ficam mais fáceis, mas tanto eu, técnico, como toda a minha comissão tem que ser inteligente para a gente saber melhorar. Muitas vezes a vitória pode esconder muitas coisas, muitas vezes a derrota parece que está tudo errado e não é assim. Então a gente tem muito para trabalhar. A única coisa assim que ficou muito abaixo no meu modo de ver, que para jogar com 2 meias a gente tem que ficar mais com a bola. E o segundo tempo a gente não ficou com a bola, não conseguiu. Os poucos momentos a gente conseguiu envolver o São Paulo, mas a gente tem que ficar mais com a bola. É o que eu vou procurar melhorar, essas triangulações, aproximações.
saída lá com o Cássio, eu já abri bem os zagueiros para a gente sair com essa bola, para que essa bola chegue com qualidade no pé do Jadson e do Rodrigo, para acionar esses dois jogadores de velocidade. Queria que você explicasse o que você levou em consideração para escolher pelo Casim. Tive uma conversa, eu coloquei todas as possibilidades na mesa, todas. Conversei com todos os jogadores, né, para eu tomar a melhor decisão. E tive a conversa com o Júnior também. O Júnior correu muito na quarta-feira. Ele mesmo, pela experiência, que não é mais um garoto, falou que não ia suportar os 90 minutos. Aí vem para a minha estratégia. O que é melhor, o Júnior Dutra no começo do jogo ou no final do jogo? É um mistério, né? A gente tem que estar passando por isso, tem que ver o que é melhor para a equipe, o que é melhor para o momento, o que é melhor para a temporada. E por isso a escolha pelo Casim, porque eu sabia que eu poderia depois terminar o jogo com o Júnior Dutra, né? Aí o nosso Pepe Cariola. Garoto. Vai, Pepe Cariola. Cariola. Vai bem o Fábio Carilli, além de conhecer futebol, fala a linguagem do boleiro, não é, Caio? Eu conheço o Fábio há um bom tempo já. Quando eu subia para treinar, né, e ele ainda era auxiliar, conversava bastante com ele. Então eu conheço o Fábio desde os meus 16, 17 anos. Faz diferença, você falou, né? Eu me senti à vontade para entrar no time principal porque eu conhecia bem o Corinthians. No caso do Carilli, podemos pegar a mesma ideia? É curioso que no profissional eu só joguei com o Carilli de treinador. Todos os jogos que eu joguei, ele que era o treinador. Então ele, acho que é um cara tranquilo, muito bom de se trabalhar e, querendo ou não, passa uma tranquilidade a mais mesmo. Continua aquele sistema de cada profissional cuidando de um setor? Tem o Fábio, o Fabinho, tem o Cuquinha, os Marlós. Está dividido o trabalho? Na verdade, no dia a dia eles trabalham juntos, os três trabalham em conjunto. Não é exatamente por setor, né? Eles trabalham em conjunto e cada um consegue passar uma informação diferente do outro, né? E o Walter, como é que tá? Ele está se recuperando, ele já tá indo pro campo já. Tá animadão, Tá bem. Tem que pegar agora ritmo, né? Ficou bastante tempo fora. E você acha que ele volta quando, mais ou menos? Pela tua observação, o teu sim, lá, como você sente o cara, né? Com o Mauri, o trabalho de goleiro no campo, ele praticamente já voltou, né? Agora eu não sei quando ele está liberado para fazer tudo, para chutar, para entrar no coletivo e tudo mais. Porque ele tem o problema do músculo que descolou. E de novo, né? É complicado.